Bem-vindos ao podcast do canal Alex Economia. Esse é o programa Bom Dia Commodities. Hoje é 28 de agosto de 2025 e esse é o nosso episódio de número 67. Eu sou o Liam Broker e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Antes da gente mergulhar nos temas de hoje, queria pedir para vocês deixarem aquele like e seus comentários, seja aqui no YouTube ou no Spotify. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E aproveita e diz pra gente nos comentários o que você prefere, essa versão mais curta de uns 8 minutos ou uma análise mais longa de 15 a 20 minutos. O seu feedback é super importante para nós. E eu sou a Emma Ed, e olha, o programa de hoje está imperdível. Nós vamos analisar um mercado de petróleo bem apertado nos Estados Unidos, uma mudança gigantesca no comércio de grãos na Ásia e os custos, digamos, surpreendentes da transição energética lá na Europa. Fica com a gente. Então vamos começar, mergulhando de cabeça no cenário de energia, e o nosso ponto de partida é o mercado de petróleo dos Estados Unidos, que está mandando sinais bem claros de uma demanda, fortíssima. Para vocês terem uma ideia, os estoques de petróleo bruto por lá caíram 2,4 milhões de barris só na última semana. Esse número veio bem acima do que os analistas esperavam, o que já acende um alerta de que o consumo interno está de fato muito aquecido. Exatamente, Liam. E a indústria está correndo para dar conta, viu? As refinarias estão operando a 94,6% da sua capacidade. Ou seja, elas estão trabalhando a todo vapor, praticamente no limite, para conseguir acompanhar esse ritmo de consumo. Pois é. E um outro dado que confirma isso é a demanda por gasolina, que é aquele indicador chave que a gente sempre olha, Subiu para 9,24 milhões de barris por dia. É um salto e tanto, especialmente porque isso aconteceu um pouco antes do feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, que é quando o pessoal tradicionalmente pega a estrada e viaja mais. Olha, tem essa citação do Phil Flane do Price Futures Group que resume a situação perfeitamente. A mensagem principal vinda dos Estados Unidos é bem clara. A demanda está muito, mas muito forte, e não há nenhum sinal de que isso vá diminuir no curto prazo. Ok, então a demanda nos Estados Unidos está super aquecida, entendido. Mas e o lado da oferta? Vamos mudar o foco agora, porque os riscos geopolíticos continuam sendo uma baita preocupação para o mercado global. E o centro dessas tensões, infelizmente, continua sendo a Ucrânia. Recentemente, a gente viu a Rússia lançar ataques massivos com drones contra a infraestrutura de energia e de gás em 6 regiões ucranianas. O estrago foi grande, viu? Danificou instalações de produção de gás e deixou mais de 100 mil pessoas sem energia. Fica cada vez mais claro que é uma política deliberada para minar a infraestrutura do país antes da chegada do inverno. É uma situação tensa na Ucrânia, sem dúvida. Mas por incrível que pareça, o cenário do gás na Europa esse ano está bem mais tranquilo. É um contraste enorme com aquele pânico de 2022, lembram? Agora, com uma demanda mais fraca na Ásia e um aumento na oferta global de gás natural liquefeito, o GNL, a Europa está conseguindo encher esses estoques de forma bem mais confortável, sem aquela corrida desesperada que a gente viu no passado. Beleza, vamos mudar de assunto agora. Saindo da energia e indo para a agricultura, porque aqui também tem uma grande reviravolta acontecendo. Estamos vendo uma mudança estrutural importante, com nações do Sudeste Asiático fortalecendo seus laços comerciais com os Estados Unidos. E isso está literalmente redesenhando o mapa do comércio global de grãos. E o impacto desses novos acordos é direto e bem pesado. Olha só, a Indonésia se comprometeu a comprar 1 milhão de toneladas de trigo americano todo ano. Bangladesh, 700 mil toneladas. O Vietnã fechou acordos bilionários. O que isso significa na prática? Que os fornecedores tradicionais como a Austrália, os países do Mar Negro e a Argentina correm um sério risco de perder espaço nesses mercados que são super importantes. O Vietnã é o exemplo perfeito dessa virada. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o aumento absurdo nas reservas de milho americano para o próximo ano comercial. Já são 134 mil toneladas contratadas. Agora, compara isso com as míseras 2 mil toneladas no mesmo período do ano passado. O impacto é imediato e tá aí, para todo mundo ver. E só para colocar mais um tempero nessa história toda de competição, a Ucrânia, mesmo em meio à guerra, teve sua previsão de safra de milho aumentada para até 29 milhões de toneladas. Isso já prepara o terreno para uma concorrência bem acirrada com o milho americano, especialmente lá no mercado europeu. Certo, agora vamos para os metais industriais. E aqui a gente tem duas histórias completamente diferentes acontecendo nas duas maiores economias emergentes do mundo. De um lado, a China tentando lidar com seu excesso de capacidade. Do outro, a Índia enfrentando uma crise de oferta. Vamos começar entendendo o problema da China. O excesso de capacidade, ou overcapacity, acontece quando a indústria produz muito mais do que o mercado consegue absorver.
A consequência, os preços são pressionados para baixo. Isso gera atritos comerciais com outros países e aperta a rentabilidade das empresas. Para combater isso, Pequim está agora se movendo oficialmente para cortar a produção de aço e tentar reequilibrar o mercado. Já na Índia, o problema é exatamente o oposto. O governo impôs restrições à importação de coque metalúrgico, que é uma matéria-prima essencial para a produção de aço. E isso criou uma grave crise de oferta. Agora, as siderúrgicas estão apelando urgentemente ao governo para que aumente a cota de importação em quase 7 vezes só para evitar uma paralisação na produção. E para o nosso segmento final, uma discussão que dá o que pensar: o custo da transição energética. Usando o Reino Unido como um estudo de caso, vamos explorar os desafios econômicos dessa migração para uma matriz energética mais verde. O ponto crucial está bem aqui, neste gráfico. As indústrias britânicas enfrentam custos de eletricidade que são mais que o dobro dos seus concorrentes na França e na Alemanha, e 4 vezes maiores que nos Estados Unidos. Essa é uma desvantagem competitiva gigantesca. E isso cria situações, digamos, bizarras, como a da Bridgenorth Alumínio. A empresa descobriu que, se tornasse eficiente demais em energia, ela perderia milhões em subsídios do governo. O resultado? O diretor financeiro chegou a dizer que estava tudo bem deixar as luzes acesas um pouco mais, um incentivo totalmente perverso para desperdiçar energia. O impacto mais amplo disso é que esses custos altíssimos estão colocando as empresas em um verdadeiro modo de sobrevivência. Elas simplesmente não têm caixa para investir em tecnologias verdes e em descarbonização, o que, ironicamente, acaba atrasando a própria transição energética, que, em parte, causa esses altos custos. Isso tudo nos leva à nossa pergunta final para a gente refletir. Será que a transição energética, da forma como está sendo implementada, pode acabar custando à Europa sua competitividade industrial? É um dilema muito complexo essa balança entre atingir as metas de emissão zero e manter a força da sua indústria no cenário global. Uma questão para a gente pensar. Se você gostou desse episódio, curta e comente e nos siga no Telegram para mais conteúdos. E se você quiser patrocinar o podcast e divulgar sua marca em nossas redes, entre em contato para saber como.